Quero convidá-la a abrir sua Bíblia para a nossa reflexão em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, os versículos de 1 a 7. O tema de hoje, uma visita que encoraja. Estamos falando sobre uma jornada de fé com base nesse servo extraordinário, servo de Deus, Abraão. Gênesis 15, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Quero convidá-la a orar mais uma vez. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a graça de Deus para esse momento. Senhor, obrigado, Deus, porque a tua igreja se reúne. E quando a igreja se reúne em teu nome, para exaltar o Rei das Nações, que nós acabamos de cantar, quando estes que por fé, que têm fé no Senhor, vêm bem dizer-te, há um grande potencial, porque o fato de nós estarmos reunidos em teu nome torna esse momento sobrenatural. Que é a igreja do Senhor, e nós cremos no Deus Todo-Poderoso, o Deus que fala, o Deus que ministra, o Deus que enxerga os corações, o Deus que sabe as necessidades que estão presentes aqui nessa noite, o Deus que é sensível aos corações. Portanto, nós cremos em Ti e suplicamos que a palavra do Senhor possa achar corações que são solos bons para cair, germinar, crescer, frutificar o fruto da Tua palavra. Nos abençoa nessa noite, essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, em nossa jornada de fé, é sobre isso que nós estamos falando neste mês. Coragem é um elemento fundamental. É preciso coragem para dizer sim e para viver o chamado, o desafio de Deus para as nossas vidas. Então eu quero começar perguntando a você nessa noite: você é uma pessoa medrosa ou corajosa? Se eu pedisse assim para levantar a mão, levanta a mão quem aqui se acha uma pessoa corajosa, você levantaria? Se eu pedisse para levantar a mão, quem se acha que é uma pessoa medrosa, você levantaria? Vamos fazer um teste. Por exemplo, você tem coragem de ir, se alguém pedisse para você, vai lá no cemitério hoje à meia-noite, iria tranquilo, sem problema?
Alguns dizem assim, tranquilo, o cemitério é o lugar mais seguro do mundo, né? Ninguém vai mexer comigo. Mas outros diriam, eu só vou no cemitério numa condição, morto, né? Que tem medo. Você tem coragem de falar em público? Parece uma coisa tão boba, mas falar em público é um dos medos, um dos maiores medos que as pessoas têm. Medo de altura, medo de aranha, medo de falar em público. São os medos que aparecem. A barata já está aqui um pouquinho, Elanilson, está adiantando o meu sermão, né? Você teria coragem de saltar de paraquedas? Quem aqui teria coragem de saltar paraquedas? Levanta a mão, meu bem. Muito bem, os demais são como eu, não teria coragem de jeito nenhum. Eu digo que só tem uma condição para eu saltar de paraquedas, é morto. Se eu morrer lá em cima e me jogar, eu vou, senão não tem jeito. Agora vem a barata. E se aparecer uma barata na sua casa? Para onde vai a sua coragem? Porque tem gente que tem medo da terrível barata, né? Ela é muito nociva e amedrontadora. Ela pode gerar muitos males. Então, só por aí já deu para você perceber assim, que esse negócio de medo e coragem é um negócio meio relativo, não é? Tem coisas que você tem extrema coragem e tem coisas que você tem medo. Algumas pessoas têm medo de algumas coisas, outras têm medo de outras. Algumas pessoas têm coragem em determinadas áreas, outras não têm. O fato é então, queridos, que todos nós somos ao mesmo tempo pessoas de medo e de coragem. Temos medo, como eu já disse, em algumas áreas e coragem em algumas outras. Todos nós transitamos também, além desse fato de ter medo em algumas áreas e coragem em outras, nós transitamos entre momentos de medo e momentos de coragem. Às vezes, não sei se você já reparou, nós somos corajosos e nos julgamos invencíveis. Amanhecemos aquele dia assim, extremamente corajoso, o que vier hoje não haverá nenhum problema, mas às vezes nós somos medrosos e nos julgamos incapazes. Não queremos nem sair de casa. Às vezes nós lutamos corajosamente, bravamente contra leões ferozes, mas às vezes nós fugimos diante de gatinhos indefesos, amedrontados. Às vezes vencemos grandes batalhas que estão à nossa frente, mas às vezes nós abandonamos batalhas fáceis. Abraão foi assim, queridos. Às vezes a gente só pega aquela parte da história de Abraão, que as pessoas dizem, Abraão foi o pai da fé. Um grande patriarca, uma pessoa extremamente corajosa. Mas Abraão foi assim, queridos. Ele era humano como nós, transitou entre o medo e a coragem. Ele foi corajoso, vamos recordar um pouquinho da história de Abraão, foi corajoso para crer em Deus e sair da sua terra, do meio da sua parentela. Ele foi corajoso. Ele foi corajoso para crer que mesmo ele sendo velho e sua esposa estéril, Deus lhe daria descendência, ele creu nisso. Ele foi corajoso para crer que Deus lhe sustentaria quando ele deixou o seu sobrinho Ló escolher primeiro, que nós vimos na semana passada, a parte da terra, e Ló escolheu a boa terra, e ele ficou com uma terra não tão boa. Ele foi corajoso para crer que Deus lhe daria vitória sobre os 5 reis que haviam sequestrado o seu sobrinho Ló. Essa é a história que está um pouco antes do texto que nós lemos hoje. 5 reis sequestraram o seu sobrinho Ló e o levaram cativo. Então Abraão reuniu lá um pequeno exército, perseguiu aqueles reis, aqueles exércitos poderosos e, uma coisa de filme de Hollywood, resgatou o seu sobrinho Ló e trouxe de volta. Isso é coragem. Mas Abraão, depois desses momentos de extrema coragem que eu acabei de descrever aqui para vocês, ele passou por um momento de profunda crise e desânimo. Eu costumo dizer, queridos, e quero que você preste atenção nessas duas expressões que eu quero usar bastante nessa noite, que eu costumo dizer que ele saiu do oásis da coragem para o deserto do medo. Abraão saiu do oásis da coragem que ele estava para o deserto do medo. E aqui eu preciso perguntar para vocês que aqui estão, em que lugar você tem estado mais?
no oásis da coragem, no deserto do medo? Que lugar você tem frequentado mais na sua vida? Em que lugar você está agora? Se você tivesse que responder, está mais para o oásis da coragem, para o deserto do medo? Podemos olhar para a igreja também e perguntar isso. A igreja está mais para o oásis da coragem, para o deserto do medo? Temos sido uma igreja medrosa ou corajosa? Temos sido uma igreja ousada ou uma igreja apática? Mas eu quero descrever hoje 2 movimentos que nós encontramos em Abraão. O primeiro deles é fazendo a pergunta e respondendo: sabe quando Abraão saiu do oásis da coragem e entrou no deserto do medo? Quando ele fez essa trajetória, por quê? Quais as razões que o levaram a sair do oásis da coragem para o deserto do medo? Eu quero dizer 3 coisas sobre isso. Primeiro, ele saiu do oásis da coragem e entrou no deserto do medo quando ele pensou que seria perseguido e vencido. Como eu disse, ele havia desafiado reis poderosos. Um pequeno exército, um exército caseiro, o exército de uma tribo, podemos assim dizer. Com esse pequeno exército, ele havia desafiado reis poderosos. Então ele começou a pensar: os reis agora que eu desafiei virão contra mim e me matarão. E aqui no início do capítulo 15, então nós vamos encontrar Abraão cabisbaixo, desanimado, no deserto do medo, não mais no oásis da coragem. Ele começou a pensar: os reis virão contra mim e me matarão, eu fiz uma bobagem. Porque eu fui lá salvar o meu sobrinho Ló e ele não está nem aí para mim, poderia tê-lo deixado lá, em posse daqueles reis, e seguir a minha vida. Meus queridos, nós também somos assim. Muitas vezes em nossa jornada de fé, em nossa caminhada de fé, nós deixamos de confiar plenamente no esquema de proteção de Deus para as nossas vidas. Então, tal qual o salmista do Salmo 121, que é bem conhecido e que a grande maioria sabe de cor, nós dizemos: eleva os olhos para os montes. E aí fazemos uma pergunta, a pergunta que o salmista fez. Qual foi? De onde me virá o socorro? Você já fez a pergunta? Eu muitas vezes. De onde me virá o socorro? De onde o Senhor vai tirar agora a solução para esse problema? De onde me virá o socorro? É o que o salmista pergunta. Mas o mais importante não é a sua pergunta, o mais importante é a sua resposta. E o que ele responde? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu gosto de pensar, queridos, que o salmista olha para o monte, e aqui a gente tem um monte bem próximo aqui de nós, né? Ele olha para o monte, naquele contexto cultural, histórico, o monte era um sinônimo de segurança, de lugar seguro. No monte habitavam os deuses, é assim que se pensava. Então ele diz assim: eleva os olhos para os montes. Será que é do monte que vem o socorro? Mas ele diz: não. O meu socorro vem do Senhor, que o quê? Que fez os céus e a terra. Há algo teológico extraordinário aí quando o salmista diz assim: não é da realidade criada que vem a nossa proteção, mas é do Criador. Não é do monte que Deus criou, é do Deus que criou o monte. E nos ensina uma grande lição, queridos, mas o fato é que Abraão, então, ele sai do oásis da coragem para o deserto do medo. Se eu inverter aí essa ordem, vocês ignorem, tá? Num outro momento eu corrijo. Mas ele saiu, então, do oásis da coragem para o deserto do medo, porque ele pensou que seria perseguido, que ele seria vencido. A segunda razão que fez com que ele fizesse esse trajeto, então, do oásis da coragem para o deserto do medo, é quando ele pensou que ele passaria necessidade. Ele havia deixado seu sobrinho Ló escolher primeiro, e Ló escolheu a boa parte, é importante a gente entender isso. Então ele pensou, agora, nesse momento, ele sentou lá, ele começou a pensar: eu fiz uma coisa ruim. Eu fiquei com a parte ruim da terra, vou morrer de fome, não há
há água suficiente nesse lugar para os meus rebanhos, não há comida suficiente para mim e para o gado, para as coisas que nós temos. Eu fui inocente e ingênuo. Então ele está lá agora triste, cabisbaixo, desanimado, porque ele começa a pensar: eu vou passar necessidade, porque eu fiz uma escolha ruim. Meus queridos, muitas vezes nós também pensamos isso. Ou será que sou eu que penso? Muitas vezes nós também somos levados a pensar: será que a providência de Deus virá? Está acabando o tempo, Senhor. É hoje o dia. Tem que cair aquele dinheiro na conta. E se o resultado do exame não vier como eu estou imaginando? E se a gente não tiver o que comer? E se a gente não tiver como comprar as necessidades básicas ou outras coisas? Mas nós temos que crer, queridos, que Deus supre as nossas necessidades. Há um versículo bíblico muito conhecido que tem que ser verdade nas nossas vidas. Você conhece o Salmo 23:1? E que diz lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos que crer nisso, queridos. Se o Senhor é o nosso pastor, então nós temos que confiar que nada nos faltará. Essa semana eu li uma frase interessante em que a pessoa que escreveu, que nem me lembro o nome, disse assim: se estamos vivendo no processo de Deus, podemos confiar nas promessas de Deus. Então, se nós estamos vivendo no processo de Deus, ou seja, o caminho de Deus, a jornada que Deus tem para nós podemos confiar nas promessas de Deus. Então, querido, se você está andando no caminho de Deus, se você está vivendo no processo de Deus para a sua vida, você pode confiar nas promessas de Deus para você. Uma terceira razão que tirou Abraão do oásis da coragem e levou para o deserto do medo é quando ele pensou que seria envergonhado. Ele pensou que seria envergonhado na sua fé, queridos. Abraão começa então, lá, assentado, debaixo de um carvalho, ele começa a racionalizar. Ele começa a pensar assim: Deus não vai me dar filho, coisa nenhuma. Você já tinha parado para pensar que Abraão fez isso? Porque Abraão é tido como o pai da fé. Mas nesse momento aqui, ele está tão desanimado, tão frustrado, que ele diz: Deus não vai me dar herdeiro. O meu herdeiro é Eliezer. Eliezer era o servo Damasceno que morava já com ele. Quando Abraão diz essa frase aqui, olha, o meu herdeiro é Eliezer, ele está dizendo: Deus, o Senhor disse que iria dar um herdeiro para mim, que eu seria pai de muitas nações, mas isso não vai acontecer. Não vai rolar, Deus. Ele diz isso para Deus. E muitas vezes nós também, que eles pensamos que a nossa esperança será frustrada. E nós confiamos. Nós dissemos sim para Deus, nós iniciamos a nossa trajetória, a nossa jornada de fé, mas as coisas parecem que não estão acontecendo. E sempre tem alguém para dizer o que disse lá para o salmista do Salmo 42. Fizeram uma pergunta para ele, disseram assim: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Você não confiou em Deus? Você não está caminhando no trajeto de Deus? O teu Deus onde está? Mas, meus queridos, a grande bênção é que Deus não está alheio à nossa situação. A grande bênção é que Deus não está indiferente nem inoperante. Ele se importa conosco, Ele vem em nosso socorro. Ele nos encoraja, é isso que acontece aqui. Assim como Deus quer encorajar você nessa noite, assim como Deus quer encorajar esta igreja, a nossa igreja, nessa noite. Então, quando Deus visualiza Abraão um tanto quanto temeroso, cabisbaixo, desanimado em relação ao presente e ao futuro, ele faz uma visita para encorajá-lo. E é esse o tema nosso nessa noite.
Às vezes uma visita de Deus, uma visitação, algo sobrenatural, extraordinária, é tudo que nós precisamos. E a visita de Deus, queridos, muda tudo. Muda tudo na nossa vida, muda tudo na nossa casa, muda tudo na nossa família, muda tudo na nossa igreja. Essa visitação de Deus, que é algo extraordinário, só Deus pode fazer, é fundamental, queridos, porque a partir de então, tudo passa a ser diferente. Mas então vamos lá. A visita de Deus, e aqui eu quero me concentrar nessa noite, a visita de Deus só trará resultados benéficos se 3 coisas acontecerem, queridos. A visitação de Deus, quando Deus vem, da mesma maneira como Deus veio para Abraão naquele dia, a visitação de Deus só seria eficaz se 3 coisas acontecessem. E a visitação de Deus só será eficaz na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, se essas 3 coisas acontecerem. Primeiro, coisas bem simples, queridos. Se ouvirmos as suas palavras. A visitação de Deus, a visita de Deus só será eficaz, só trará resultados benéficos, abençoadores, só trará mudanças significativas e relevantes se ouvirmos as suas palavras. Então olha só o que a Bíblia diz aqui, no versículo 1, depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão. Esse começo aqui é importante, depois desses acontecimentos aconteceu algo extraordinário, veio a palavra do Senhor a Abraão. A palavra do Senhor veio, Abraão ouviu, e isso fez toda a diferença. E nessa jornada de fé que nós estamos empreendendo, nós precisamos ouvir mais a voz de Deus e menos as vozes do mundo. E não apenas ouvir, mas obedecer. Meus queridos, a igreja é a comunidade regida pelo que Deus diz. Nós precisamos entender isso. A igreja é a comunidade regida pelo que Deus diz. Então, ouvir os arautos deste mundo nos empurra para o medo, que muitas vezes estão dizendo, não vai dar certo, não adianta tentar isso. Ouvir, por outro lado, as insinuações do diabo nos mantém na estagnação, porque o diabo também tenta nos convencer que o mundo é muito difícil, que as pessoas não querem saber do Evangelho, que não vai dar certo, que a igreja vai ficar do jeito que ela está e vai de mal a pior. Por outro lado, queridos, ouvir a voz de Deus nos conduz a posturas ousadas e confiantes. Mas agora, querido, quero perguntar para você o que Deus disse para Abraão e diz para nós também. Veja aqui, o versículo 1 ainda. Se eu fosse você, eu destacaria essas expressões aqui. Se você está com a Bíblia em papel, você poderia sublinhar, marcar de algum jeito. Ou se você estiver aí no aplicativo, também há forma de fazer isso. Mas aqui Deus diz 3 coisas para Abraão. Diz assim, não temas. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. E teu galardão será sobre modo grande. Veja que palavras extraordinárias. Como Abraão estava? Estava desanimado. Estava cabisbaixo. Então Deus vai lá. Deus faz uma visita para Abraão. E quando Deus fala, Ele diz 3 coisas. Ele diz, não temas. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobre modo grande. Queridos, é muito interessante ver, porque eu disse que Abraão estava temeroso por 3 razões. E aqui, quando Deus diz essas 3 expressões, Ele estava respondendo as 3 razões pelas quais Abraão estava desanimado e temeroso. Primeiro Deus diz, não temas. Eu acabei de dizer para vocês que uma das razões que Abraão tinha para ficar desanimado, para ele ter saído do deserto, do oásis da coragem para o deserto do medo, é porque ele pensou
que ele passaria necessidade. Então Deus chega aqui e diz: não tema, sou eu que providencia o que você precisa. Abraão pensou que seria perseguido por aqueles exércitos que ele havia desafiado. Então Deus diz: eu sou o teu escudo, sou eu quem te protege. Queridos, Abraão pensou que seria envergonhado na sua fé e que ele não teria herdeiro. Então Deus chega para ele e diz: teu galardão será sobremodo grande. 3 dúvidas, 3 razões que levaram Abraão para o deserto do medo. Então Deus chega, visita, ele diz 3 coisas que combatem, que resolvem exatamente esse problema que Abraão estava passando. Não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Essa expressão não temas, esses dias eu escrevi uma pastoral sobre isso no boletim, não sei se você leu. Os estudiosos que estudam a Bíblia, e veem algumas curiosidades, eles chegaram à conclusão que existem 366 vezes a expressão não temas na Bíblia. É por acaso isso, queridos? É uma para cada dia do ano. Simbolicamente podemos assim pensar, inclusive porque tem a cada 4 anos um ano bissexto, com 366 dias. Então, quando você acordou hoje, tinha um não temas para você. E quando você acordar amanhã, vai ter também um não temas. Então, em primeiro lugar, como essa visita de Deus será eficaz, trará resultados eficazes na nossa vida, se ouvirmos as suas palavras, primeiro. Segundo, se nós crermos nas suas promessas. Se nós crermos nas promessas de Deus, queridos. Quero que você acompanhe o versículo 5, diz: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então sabe o que aconteceu aqui nesse texto? Como eu estou dizendo para vocês, Abraão teve um momento de dúvida, desânimo. Ele começou a pensar racionalmente. Muitas vezes nós fazemos isso também. Às vezes nós somos pessoas de fé, mas às vezes nós somos pessoas racionais demais. Então Abraão começou a pensar racionalmente. E nesse processo de pensar de maneira racional demais, ele começou a arquitetar dentro assim, da sua cabeça: Deus se esqueceu de mim. Passou muito tempo já, eu continuo sem filhos, eu já tenho 100 anos. Eu e minha esposa já estamos velhos demais, e minha esposa, aliás, é estéril, ela nunca pôde ter filho. Quantas vezes nós pensamos se Deus se esqueceu de nós? Deus está ignorando os seus projetos? Olhamos para todos os lados e não vemos solução de Deus. Então sabe o que nós precisamos fazer? Voltar a crer nas promessas de Deus. E nessa noite Deus te convida a crer nas suas promessas. Eu vou relembrar algumas promessas de Deus aqui. Se você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você terá a vida eterna. Quem não deseja a vida eterna, queridos? Se você crer em Deus como seu provedor, Ele suprirá todas as suas carências, todas as suas necessidades. Ele vai te ajudar em todas as suas limitações. Se você crer em Jesus como Salvador, a Bíblia diz que você e sua casa serão salvos, e são promessas de Deus. E a gente precisa aprender a operar mais nas promessas de Deus, a orar as promessas de Deus. Então, como que é esse negócio de orar as promessas de Deus? Talvez você não entenda isso, então eu vou explicar. Se alguém da sua casa não é crente, não confia em Jesus como seu Senhor e Salvador, o que é orar as promessas de Deus? Você pode orar para ele ter uma experiência com Jesus, uma experiência de conversão. E você pode crer que você está orando as promessas de Deus, porque Deus disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então você não está orando uma coisa esdrúxula, fora dos propósitos de Deus, está orando as promessas de Deus. Isso é orar as promessas de Deus.
Se você crer em Jesus, as promessas de transformação, de bênção, de cuidado, de presença dele se cumprirão em sua vida. Então o que acontece nesse texto? Deus diz para Abraão: sai da tua tenda. Uma história bem conhecida, os professores de escola dominical contam isso para as crianças adoram. Sai da tua tenda, vai lá fora. Quem mora na cidade, com esse monte de luzes, não tem muita noção do que é isso. Mas quem já foi do mato, Oswaldo? Sai numa noite estrelada e olha assim, contempla o céu. Quando não tem nenhuma luz para competir, só às vezes a luz da lua. Como é maravilhoso. Eu imagino então aqui que Deus faz isso. Olha, Abraão, sai uma noite bem estrelada, de céu bem limpo. Olha para o céu e conta as estrelas. E Deus já dá uma dica aqui, se é que o podes. Como se Deus dissesse: é claro que você não vai poder. Mas Deus diz assim: assim será a tua posteridade. Assim Deus diz para Abraão. Assim Deus diz para nós, queridos. Deus diz assim: sai lá fora. Olha para os céus. Conta as estrelas. Na realidade é uma palavra de Deus para nós, assim: vença os seus medos. Livre-se da sua inércia. Avance com coragem na direção dos planos de Deus. Confie e creia e espere nas promessas infalíveis de Deus. A Bíblia diz que Abraão creu e por isso ele foi vitorioso. Ele creu e isso lhe foi imputado para justiça, diz a palavra. Ele creu, queridos, e Deus fez a justiça. Deus deu o que ele estava se apropriando naquele momento. Porque se ele não tivesse crido, embora Deus tivesse feito a promessa, isso não teria se efetivado na sua vida. Então a igreja precisa aprender a crer nas promessas de Deus. As promessas estão aí, queridos. Mas nós precisamos ter essa coragem de crer. Isso é jornada de fé. Mas em terceiro e último lugar, essa visita de Deus será eficaz na nossa vida se nós confiarmos na solidez de Deus. Veja bem, 3 coisas. Se ouvirmos as palavras de Deus, ouvirmos e obedecermos. Se nós crermos nas promessas de Deus. E se nós confiarmos na solidez de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, eu gosto de falar sobre isso, dessa questão da solidez de Deus, porque só Deus é sólido, queridos. Tudo mais é volúvel e passageiro. Para a gente pensar um pouquinho mais, as empresas não são sólidas. As instituições não são sólidas. As organizações humanas não são sólidas. Os governos não são sólidos. As economias, até as maiores economias mundiais, inclusive a americana em 2008, balançou. Não são sólidas. Neste mundo tudo se desfaz. Somente Deus permanece. E nessa jornada de fé, então, nós teremos momentos difíceis. Ninguém está isento disso. Por isso é preciso confiar na solidez de Deus. Nessa jornada de fé, nós vamos ter coisas ou situações, circunstâncias adversas que vão desestabilizar a nossa vida. Por isso nós precisamos estar firmados num Deus sólido. Porque aí quando a nossa vida balança, porque nós somos humanos, nós estamos ancorados na solidez de Deus. E é isso então que vai nos manter firmes. Então, Deus diz aqui mais 3 coisas para Abraão. Veja só comigo o versículo 7. Disse-lhe mais. O que Deus disse? Preste atenção. Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Eu sou o Senhor.
que te tirou de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. 3 coisas Deus diz aqui. Primeiro, Deus disse: saiba quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou o Senhor. Segundo, Deus diz: saiba o que eu fiz. Te tirei de Ur dos Caldeus. E terceiro, Deus diz: saiba o que eu vou fazer. Te darei essa terra por herança. Deus diz: eu sou o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de sempre. Deus disse isso para Abraão e Deus diz isso para nós. Eu sou o Deus do início, da continuidade, da eternidade. Eu sou o Deus do começo. Eu sou o Deus do começo da história desta igreja, podemos assim pensar. Eu sou o Deus do momento presente desta igreja. Eu sou o Deus dos dias de sucesso e crescimento, mas eu sou o Deus dos dias de indefinição e incertezas. Eu sou o Deus que sempre conduziu e sempre conduzirá o seu povo em triunfo. Nós precisamos confiar em Deus, queridos. Precisamos confiar em Deus como igreja, precisamos confiar em Deus como pessoas, precisamos confiar em Deus como famílias. Não importa o momento que nós estamos vivendo. Você está num momento de coragem, momento de oásis de coragem na sua vida, você está mais para o deserto do medo. Eu quero terminar hoje contando uma história que eu gosto muito. Talvez muitos conheçam, né? Hoje as histórias, quando a gente vai contar, as pessoas já sabem, porque a internet é muito rápida em popularizar as coisas. Mas essa história diz que havia um certo rei, e esse rei um dia estava vivendo um momento muito bom, um momento de sucesso, um momento de aplausos, as pessoas estavam elogiando o seu reinado. Ele estava conversando com um dos seus súditos, falando desse momento, e ele teve a ideia de fazer alguma coisa que coroasse toda a sua capacidade, a sua inteligência, a sua sabedoria e o momento que ele estava vivendo o seu reinado. E aí esse súdito lhe deu a ideia de ele fazer um anel mais bonito que já havia sido feito na terra. E aí ele falou: pode deixar que eu cuide disso para o senhor, rei. E chamou então o maior ourives da terra para ir até o palácio. Chegou lá o ourives. E aí o rei lhe disse, lhe deu a tarefa. Você vai fazer um anel, mas esse anel não pode ser um anel qualquer, tem que ser um anel mais bonito. Ninguém pode ter um anel tão bonito quanto esse na terra para coroar toda a suntuosidade do meu reino e da minha pessoa. O ourives, e disse para o ourives: você tem 7 dias para fazer esse anel. E o ourives, e disse assim para o ourives: ao final de 7 dias você vai chegar aqui, eu vou olhar o anel. Se eu gostar do anel, você vai ser pesado e vai ganhar o equivalente ao seu peso em ouro. O ourives pensou: vou comer bastante essa semana, né? Vou fazer um belo de um anel tão rico, o meu peso em ouro. E começou a sair. E aí o rei disse: espera aí, tem mais uma coisa. Nesse anel, você vai ter que escrever uma frase. Uma frase você vai ter que colocar nesse anel. E a frase é o seguinte: quando eu estiver num momento bom, momento que as coisas estão indo bem, dando certo, maravilhosas, como estão agora, eu devo olhar para essa frase e ela deve me convidar para a humildade, para a moderação. Mas quando eu estiver num momento triste,
ruim, em que as pessoas não estão aprovando as minhas atitudes, quando eu estiver para baixo, cabisbaixo, desanimado, eu tenho que olhar para essa frase e ela tem que me puxar para cima, me animar. E o Orives pensou, estou morto. Como eu vou condensar numa frase realidades tão antagônicas? Quando o rei estiver triste, essa frase vai ter que animá-lo. Quando o rei estiver alegre, essa frase vai ter que baixar a bola. O Orives foi para casa e em 2 horas ele fez o anel mais bonito que existia na face da terra. Ele tinha 7 dias, mas ele ficou pensando na frase. Depois de 7 dias, ele foi introduzido à presença do rei. Entregou o anel, o rei olhou, achou lindo, maravilhoso, leu a frase e disse, guardas, peguem esse homem, pesem-no e deem o equivalente ao seu peso em ouro a ele. Eu pergunto, o que estava escrito? Toda vez que eu conto essa história, eu digo, só na semana que vem. O que você colocaria nesse anel? Muito simples. 3 palavras extremamente simples. Isso também passará. Isso também passará. Quando o rei tivesse momento de sucesso, ele deveria olhar, o que a frase dizia? Isso também passará. Quando o rei tivesse momento de tristeza, desânimo, ele deveria olhar para aquela frase, o que estava escrito? Isso também passará. Isso também passará, queridos. Muitas vezes essa frase foi muito importante na minha vida. Momentos de luta, de terrível dor, desânimo, lembrar dessa frase me ajuda muito. Isso também passará. Mas também momentos que você está querendo se achar, você também tem que olhar para elas. Isso também passará.